Bom, boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com o TV GGN Justiça e com um tema dos mais relevantes para o futuro do país, que é essa questão da disputa que está se dando na área ambiental depois desse desastre extraordinário do Rio Grande do Sul. Nós temos uma disputa no âmbito do Senado com um projeto de lei. Nós temos em Minas Gerais, como nós já vimos aqui em algumas entrevistas, um desmonte da legislação ambiental. Temos os riscos lá em Caldas e Poços de Caldas com mineração de urânio, e agora veio a notícia que faltava para criar o inferno na Terra, aí, que é a informação de que o governador do Rio Grande do Sul criou lá uma secretaria de recuperação do Estado e entregou por um ex-assessor do Paulo Guedes especializado em desestatização. Quer dizer, nós já temos aí o exemplo de Nova Orleans com a Álvares Marçal, que a Álvares Marçal aproveitou todo aquele processo de crise terrível lá do furacão Katrina e entrou privatizando tudo quanto foi serviço lá. Ou seja, a população de baixa renda, que já estava esmagada pelo furacão, porque sempre está em situação mais vulnerável que as de alta renda, perderam. As escolas foram privatizadas, 700 professores mandados embora. Olha, isso aí virou livro. Outro dia eu até mostrei aqui no GGN 3 ferramentas aí de inteligência artificial que eu coloquei. Qual foi o balanço da atuação da Álvares Marçal em Nova Orleans? Virou um case de como destruir um Estado. E agora esse governador que não tem nenhuma noção. O prefeito contratou a Álvares Marçal para reconstruir, entre aspas, Porto Alegre. E o governador agora monta uma secretaria para tentar aproveitar essa desgraça que ocorre no Estado e proceder ao mesmo desmonte que foi feito em Nova Orleans. Então, é um jogo muito pesado, muito perigoso. Nós já trouxemos especialistas aqui no GGN mostrando que é questão de tempo aí para um temporal que nem o de Porto Alegre, de chegar em São Paulo, Belo Horizonte. Então, para discutir esse tema, que é dos mais relevantes aí, nós trouxemos 3 especialistas. Ana Paula Lemes de Souza, ela é doutoranda em Direito, pesquisadora, advogada e ativista pela defesa das águas minerais dos parques. Ela propôs e participou da elaboração do projeto de lei 3952, que protege o circuito das águas no sul de Minas Gerais. Depois temos o Daniel Tigel, que já veio aqui também, mestre em física pela Unicamp, que denunciou, que é vereador em Caldas e ativista da causa ambiental. Ele já veio no programa para mostrar os riscos que corre aí toda a base hídrica, aí, que vai até Ribeirão Preto se ocorrer algum problema aí na barragem de dejetos radioativos lá em Caldas. E, finalmente, o Daniel Neri, que veio essa semana e alertou a gente para o que está acontecendo, o desastre que está acontecendo em Belo Horizonte, aí, com o desmonte da legislação ambiental. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu começo com a Ana, Ana Paula, que é do direito aí, Ana. Conta um pouquinho mais aí, qual que é a margem que tem estados, legislações estaduais para desmontar ou para montar legislações ambientais. Muito obrigada, Nassif. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, Daniel. É uma alegria estar aqui conversando, apesar de as notícias serem muito ruins. Pegando um gancho com o que o Nassif colocou, infelizmente, o que acontece é que esses abutres, eles acabam utilizando esses desastres, eles veem isso como uma oportunidade para o lucro, que é o que acontece basicamente no desmonte, para legitimar privatização. E o que nós estamos vendo, tanto no Rio Grande do Sul, quanto também aqui em Minas Gerais, é um desmonte, uma desregulação na parte ambiental. Aqui em Minas Gerais, nós estamos assistindo também, a bem do que aconteceu lá com Eduardo Leite, que houve uma alteração em cerca de 500 dispositivos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, aqui em Minas Gerais, com a questão do projeto Apolo, que o Daniel vai falar um pouco melhor. Nós também temos assistido
um aumento dessas alianças com as mineradoras, que isso vem desde que se tem a eleição do Zema, com 11% do financiamento da campanha eleitoral, e, infelizmente, a legislação ela está aí, ela muitas vezes ela é desconsiderada, passa-se por cima, como diz o Davi Copenaua aqui, né? Os devoradores de terra, acaba facilitando a entrada das mineradoras nos territórios. Você tem também regularização por meio de termos de ajustamento de condutas, que acaba que procedimentos também de afrouxamento de licenciamento ambiental, e a luta ela é permanente. E temos o poder do dinheiro que acaba pesando muito mais, até se você pensar na questão do lobby, né? É uma luta constante que temos que colocar. E é isso. Muito obrigada. O Daniel alertou outro dia para os riscos aí que estão acontecendo aí em Belo Horizonte, com a Vale entrando aí na terceira bacia, já depois de destruir duas. Ô, Daniel, outro dia eu estava pesquisando aqui para uma matéria sobre Minas Gerais e vi um trabalho feito em 2016 pelo Felipe Nunes, que hoje é da Quest aí. E nesse trabalho ele mostrava os prejuízos que Minas já tinha sofrido, e o Brasil, com desastres climáticos, previa um aumento desses desastres aí com aumento da temperatura, e havia uma secretaria e uma fundação especial lá para preparar Minas para isso, que parece que foi desativada. Como é que é essa história? Então, Nassif, bom, especificamente sobre essa secretaria, eu confesso que eu não sei. O que eu tenho acompanhado e que eu estudei na minha tese, embora, deixa eu alertar todo mundo aqui, eu não sou da área do direito, assim como o meu xará aí, o colega lá de Caldas, eu também sou físico, né? E fiz o meu doutorado na área de política científica e tecnológica, onde eu estudei uma estratégia de despossessão promovida pela Vale, que ganhou o nome logo quando ela começou a operar dessa forma em vários territórios aqui, de terrorismo de barragens, que passa pelo desmonte da legislação ambiental. O que a gente tem visto, e aí isso a gente precisa olhar com muita atenção e com muita sobriedade para o processo de desmonte da política ambiental que acontece em Minas Gerais, ele vem de longa data. E ele passa principalmente pelo Ministério Público Estadual. E quando a gente fala que passa pelo Ministério Público Estadual, dá um temor, dá um terror, porque o Ministério Público, em muitas disputas, em muitos casos, ele é a nossa última esperança, ele é a nossa última âncora, não é? Mas assim, exatamente como a Ana Paula falou há pouco, qual que é o papel que o Ministério Público tem adotado em praticamente todos os conflitos, em todas as disputas, seja questão de conflito ambiental propriamente dito, seja questão de disputa por terra, questão de remoções compulsórias, a resolução por meio de termos de ajuste de conduta. A resolução por meio de uma política que se chama política de resolução negociada de conflitos. E olha só, Luiz Nassif e colegas, quando é que essa política começa a chegar aqui em Minas Gerais? No início dos anos 90, quando, por meio de um convênio com o Banco Mundial, se implementa um projeto piloto de treinamento e capacitação dos promotores do Ministério Público Estadual para exercitarem essa política de conciliação. Hoje, o que a gente tem em Minas Gerais é o Ministério Público Estadual agindo praticamente como um licenciador à parte dos processos de licenciamento ambiental. Daniel, só uma pausa aí. Eu achei que era um caso específico de Poços de Caldas, onde o prefeito destruiu 100 árvores centenárias e o promotor deixou acontecer, daí repetiu numa outra avenida, o promotor disse que era para melhorar o trânsito. Eu achei que era uma coisa específica do promotor, porque essa praga pegou todo o Ministério Público Estadual. Na verdade, todo o Ministério Público Estadual, e ela se alastra, existe um manual hoje do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um manual de resolução de conflitos por meio da negociação. E isso é muito conveniente para o setor corporativo, porque quando você entra para uma negociação com forças assimétricas, é claro que quem é mais forte leva vantagem.
Então, vou só dar um exemplo para pegar assim, um caso bem recente. Todos vocês devem ter ouvido, e apareceu em muitas mídias locais, com certeza, mas muitas mídias nacionais também, as tentativas de retomada de mineração na Serra do Curral. Serra do Curral, que é um patrimônio assim, né, de Belo Horizonte, um patrimônio paisagístico, um patrimônio natural, que compõe assim, o entorno da cidade, a beleza da cidade, conta com o belo horizonte da Serra do Curral. A Impabra, que é uma das empresas que vem conseguindo minerar lá no peito e na marra, teve a suspensão da mineração pela prefeitura apenas nessa semana, ela tem 2 TACs do Ministério Público Estadual, um de 2003, ela não cumpre, ela continua violando, no caso ela entrou, invadiu a área tombada pelo município da Serra do Curral. Em 2009 tem outro TAC, ela não cumpre, ela passa mais 9 anos desfazendo ou não cumprindo o que estava previsto no acordo, até que a sua atividade é suspensa em 2018. E agora, em 2023, ela consegue uma autorização da Agência Nacional de Mineração para retirar minério estocado, uma história bem estapafúrdia, e aí todo mundo fala, já que a Agência Nacional de Mineração concordou, então ela pode tirar o minério estocado. A gente fez várias denúncias, eu e mais um monte de militantes, incidindo na imprensa mesmo, indo em reuniões nos 2 ministérios públicos, no estadual e no federal, até que a prefeitura confirmou que não estava tirando minério estocado nada, que eles estavam fazendo era nova mineração, e em 2024, desde 2003, eles vinham minerando na Serra do Curral. Quer dizer, é um fracasso essa política de resolução negociada de conflitos. E isso é uma forma de você legislar por fora, é uma forma de você conseguir fazer um tipo de jurisprudência, na medida em que, se você faz um termo de ajuste de conduta e garante o funcionamento, a continuidade da operação para uma empresa, todas vão querer o mesmo benefício. Deixa eu perguntar para o Daniel. Agora, o Daniel ele montou um movimento em Caldas, que não teve adesão do prefeito de Poços de Caldas, para uma ameaça que é uma ameaça concreta e uma das mais pavorosas que eu já vi, que é a questão da barragem de detritos nucleares aí, que, em Caldas, que se estourar vai invadir, segundo estudos deles mesmo, vai invadir Poços de Caldas e uma área, um lençol freático que pode ir até Ribeirão Preto. Daniel, primeiro, até que volume de chuvas aí que a barragem aguenta e o que aconteceu de lá para cá? Olá, Nassif. Olá, Ana. Olá, Daniel. Prazer estar com vocês aí de novo. Bem, com relação à questão aqui, a gente tem um último relatório da ANM que a gente vai receber, uma vistoria recente que nós tivemos. Houve uma troca no comando da estatal da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, que é um funcionário de carreira, pela primeira vez, alguém que não é militar, né? E que tem feito agora, pelo menos, um plano de descomissionamento. Então, finalmente, depois de 30 anos de espera, né? Inclusive, nós tivemos contato agora com a Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA, de que se está construindo agora um processo de licenciamento do processo de descomissionamento. Mas os riscos permanecem, né? O que se está fazendo desde a última vez que a gente conversou para cá? Buscando reduzir o afluxo de águas fluviais para as barragens, né? As águas ácidas ainda, infelizmente, estão contaminando o córrego da Consulta, que é o que banha aqui Caldas. Para Poços de Caldas, parece que a situação está um pouco melhor, mas eu só vou saber depois do relatório. Nós já solicitamos, em nome da Câmara Municipal, o último relatório da ANM, que foi agora 2 semanas atrás que tiveram aqui. Então, me parece que há uma certa estabilidade. Mas, se a gente dá uma olhada sobre a configuração que nós estamos vivendo hoje em Minas Gerais e também no Brasil, o que a gente está percebendo é uma pressão violenta que está existindo para fragilizar os poucos mecanismos que nós temos de precaução, de solidariedade intergeracional, de cuidado, né, com as próprias condições da nossa existência. E a gente tem percebido 2 coisas, Nassif. Primeiro, que talvez a gente esteja chegando numa espécie de um fracasso da política institucional. O modelo de negociações que nós temos hoje para lidar com os problemas não dá conta dos problemas sistêmicos que nós estamos vivendo no planeta. Não está dando conta porque são projetos de curto prazo, toma lá da cá, processos ligados a determinados cargos, próximos processos eleitorais,
ameaças, né, de pautas-bomba, né, que vem do Congresso. Então, é um aprendizado que a gente tem tido de que há parece que navega-se muito bem, nada-se de braçada, os lobbies econômicos, porque eles são plenamente adequados a esse ambiente de negociação, enquanto que os processos de defesa da coletividade, de direitos comuns, ela se torna sempre secundária. Eu costumo ver aqui em Caldas, quando a gente está em processos de debates acirrados, quando eles falam, temos que ver os dois lados. O lado de quem é ambientalista e o lado das empresas. Eu fico assim, gente, mas como assim dois lados? Um é um interesse que é meramente voltado ao seu próprio desenvolvimento. O outro é um interesse que é coletivo, que não pertence a ninguém. Então, nós temos uma assimetria nos processos de debate. Então, esse é o primeiro aprendizado que a gente teve nesse processo nosso aqui em Caldas de anos, de décadas, né? E o segundo aprendizado que a gente teve é a importância do território, da comunidade. Como que a gente, no local, percebe muito mais o que significam os possíveis impactos. A gente está vendo isso hoje em vários municípios pequenos no Rio Grande do Sul, que eu tenho acompanhado, pessoas que têm se organizado e conseguido ter pautas muito mais fortes. Infelizmente, no nível do Estado, a gente está vendo, na verdade, as consequências de um processo de desestatização e despreocupação com o bem comum. Mas, do ponto de vista territorial, a gente percebe muita esperança na forma como a gente tem se organizado aqui em Caldas. É possível construir arquiteturas que conseguem conciliar. Arquiteturas, eu falo arquiteturas jurídicas, de movimentos, políticas, que conseguem conjugar a vocação histórica do território, pensando nas futuras gerações, e a questão necessária da defesa da vida e de ter oportunidades para a população local. Agora, do ponto de vista estadual em Minas Gerais, é uma catástrofe. A gente tem uma superintendência aqui na Regional Sul de Minas, que, infelizmente, tem atuado muito mais no sentido de buscar dar celeridade a processos que claramente ameaçam as vidas locais, as águas e a continuidade da permanência das comunidades. E a gente percebe, no nível nacional, o próprio governo já abrindo mão por questões de pressões aí que estão acontecendo nessa assimetria completa e nessa quase que a gente parece que está um pouco fora da realidade. As pessoas não estão percebendo que todas as nossas vidas estão em risco. Isso é a base para o desenvolvimento. É você ter vidas saudáveis. É fogo. Eu queria ver com a Ana Paula. Ana Paula, o que esse projeto de lei que foi aprovado, o que se consegue? Porque você tem, de um lado, um projeto de lei que foi aprovado para defender aí as águas do sul de Minas, e, de outro, a Assembleia Legislativa, e o governador Zema, agora, nessa gestão atual, tentando desmontar todo o aparato aí de regulação. Qual que vai ser o resultado desse embate? O que vai prevalecer? Nassif, sobre o projeto de lei, só para dar uma introduzida sobre a temática, foi aprovado agora em segundo turno o projeto de lei 3.952, de autoria da deputada estadual Beatriz Cerqueira, e o objetivo desse projeto de lei ele foi construído durante uma audiência pública, com plena participação popular dos povos das Águas da Mantiqueira, que é declarar de relevante interesse cultural do Estado de Minas, tanto o uso quanto a coleta das águas das fontes dos municípios de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas. Digamos que dentro dessa construção da luta pela defesa da vida, pelo território, tem se buscado, seja nos instrumentos de políticas públicas de salvaguarda patrimonial, como é o caso dessa legislação, que busca assegurar o uso tradicional dessas águas, seja através de alianças pontuais, de ações civis públicas, e o desmantelamento ele acontece com certeza por parte do governo do Zema, mas o que acontece no caso das águas é que o que está se buscando, na verdade, é essa salvaguarda por uma outra política pública, que seria a política de patrimônio cultural do Estado, que também é uma outra maneira, né, de atuar, tanto no plano simbólico, quanto também no plano efetivo, de salvaguardar essa relação ancestral que os povos da região do Circuito das Águas
possuem com aquífero. E fazendo um laço também com o que está acontecendo no Gandarela, nós estamos falando de uma questão que vai afetar diretamente o aquífero, porque é uma zona que é área de recarga de aquíferos, são córregos, rios que drenam do Rio Doce e também o das Velhas, e que também provê o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos deputados como a Beatriz Cerqueira, que estabelecem essa aliança e que conseguem trabalhar junto com os territórios com a construção de alternativas e de fortalecimento de questões que têm relação com a terra, né? E quando a gente fala em emergência climática, essas coisas ficam ainda mais sensíveis. E, por outro lado, nós temos o que está acontecendo, né? Que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais também foi publicada uma matéria pela Brasil de Fato, falando do risco de Minas Gerais também acontecer, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ainda com um agravamento, que é a questão das barragens de mineração, e acho que as estratégias, elas são muitas, e é preciso ficar muito atento, né? E atuar em todas as frentes que seja possível. Eu acredito que nesse embate eu vejo as coisas de uma maneira de que é possível construir outras narrativas, mas obviamente é muito cansativo, porque quando você acode de um lado, né, vem o poder do capital e já está tacando fogo de outro. Então, é sempre esse embate que eu acho que faz parte também dessa estrutura contraditória do Estado, de que, por um lado, a gente tem um lobby poderoso do agronegócio, transporte, energia, indústria. Por outro, nós temos a defesa da vida, né? Não deveria ser contraditório, mas, infelizmente, o que acontece na prática é isso. Eu queria que o Daniel explicasse de novo. Ele veio no TVGGN 20 horas, mas não partiu do pressuposto que nem todos aqui sabem direito essa luta que está sendo traçada aí. É Gandarela que chama, né? Então, eu queria que você assim, desse um resumo do que está ocorrendo aí e esses riscos para Belo Horizonte e para o resto do estado, Daniel. Então, vamos pedindo desculpa aí, porque a cachorrada aqui em casa, ela é aqui também. O Parque Nacional da Serra do Gandarela, ele foi criado em 2014, diante de uma disputa por uma jazida de minério de ferro, que é um dos minérios de maior teores que tem aqui no estado de Minas Gerais. E já naquela época, quando da criação do Parque Nacional, a Vale conseguiu, por meio de um lobby poderoso ali no governo Dilma, tirar a Serra do Gandarela do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Então, essa região ficou com uma mordida, ficou com uma bocada assim para fora do parque, é onde a Vale tenta, na verdade, desde 2007, licenciar um megaprojeto de mineração que se chama Projeto Apolo. Bom, ela nunca conseguiu, o projeto é absolutamente inviável, e agora ela está vindo na sua 6ª tentativa de licenciar o Projeto Apolo com um revestimento verde, né, com um greenwashing, de novo conceito de mineração, que seria um conceito de mineração sem barragens. E aí, bom, tem um monte de falácias, sabe? A gente pega os estudos, né, o relatório de impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental, e a gente vê assim, como que ela está tentando fazer propaganda de algo que simplesmente não existe. De fato não tem barragens, mas prevê pilhas, olha, gente, presta atenção nisso, pilhas de rejeito estéreo de 250 hectares de base, 250 hectares de área, 250 metros de altura. Então ela desmonta uma montanha, ela moe uma montanha e constrói outra, com lixo que sobra. E aí fala que está tudo bem, sabe? Com essas chuvas, e a gente precisa falar das chuvas extremas, porque agora a gente não está falando mais de mudança climática, o clima já mudou. A gente está falando de um novo normal, a gente está falando de um novo clima. E com esse novo clima, as chuvas extremas, elas que derrubam montanhas, né? Montanhas que têm estabilidade geológica de milhões de anos, o solo não fica sobre a rocha e sai levando tudo, sai levando vegetação, floresta, árvore, casa, tudo que está em cima dele. Imaginem essas pilhas
que podem colapsar com chuvas que acima de 200 milímetros hoje está ficando super normal, 200 milímetros em 24 horas. Esse processo de licenciamento está correndo totalmente à margem do rito do licenciamento ambiental. Para vocês terem uma ideia, ela está tentando fazer audiência pública sobre a fase da licença prévia do projeto Apolo, junto com um pedido de licenciamento, de licença concomitante, para 400 praças de sondagem. Então, ela considera que a licença prévia vai ser dada, que vai ser analisada e vai concedida a licença como o projeto sendo viável, e aí, já considerando isso, ela quer fazer na mesma audiência pública a transmissão das informações, o rito da audiência pública, para as praças de sondagem. Mas espera aí, se esse processo não passar da fase de licença prévia, como é que eu vou autorizar 400 praças de sondagem com supressão de mata nativa? Aqui no Gandarela a gente tem matas primárias em alto estágio de regeneração, sabe? São quase matas de origem primária mesmo, tamanho, importância e relevância delas. E aí, bom, o que a gente vê são pequenas normas infralegais substituindo a legislação pertinente, né? E aí eu vou aproveitar para falar da Agência Nacional de Mineração, que tem lá a Resolução 95 de 2022, que regula qual que tem que ser o dimensionamento das barragens no que diz respeito às chuvas. E essa resolução está completamente, absolutamente defasada. Por quê? Porque ela prevê precipitação máxima provável de 400 milímetros em 24 horas. E o Rio Grande do Sul está mostrando, São Paulo no ano passado, Petrópolis nos anos anteriores, Teresópolis, Novo Friburgo, no mundo inteiro, né, no Quênia, na Arábia Saudita, na Líbia, onde 2 barragens de águas gigantes romperam depois de uma chuva extrema. Essas chuvas todas estão acima de 400 milímetros em 24 horas. Uma chuva de 200 milímetros em 24 horas aqui na Grande BH fez desabar uma pilha de estéreo da Valorec, que invadiu a BR-040, interrompeu o trânsito de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro durante 2 dias. Uma família foi desviar dessa interrupção, morreu soterrada numa estrada vicinal. Então, assim, eles estão colocando que as pilhas são solução para as barragens, sendo que são soluções absolutamente frágeis e tão perigosas quanto ou até mais perigosas, porque uma pilha encharcada, ela é uma barragem sem parede, né? Ela é uma barragem sem contenção. Que loucura. O Daniel, você estava dizendo que, até então, digamos, esse descaso com a barragem veio de comandos militares aí que tocaram a... Ou seja, se tem uma questão de segurança nacional, é um episódio como esse e não despertou a sensibilidade de nenhum dirigente do setor nuclear até agora? Olha, eu diria que é muito pelo contrário, né? Infelizmente, a postura sempre era de uma defesa intransigente de tudo que aconteceu, e a gente sabe que foi uma catástrofe, um processo de essa aventura infeliz de mineração de urânio aqui em Caldas, a começar pelo próprio local, né? A gente tem um local vulcânico de um solo extremamente fraturado. Isso significa que ele tem brechas e saídas por todos os lados. É por isso que nós somos a caixa d'água de toda essa bacia do Rio Grande, né? Como você falou, vai para além de Ribeirão Preto, abastece cidades importantes, né? Então, assim, o local é péssimo, além da elevada altitude. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas o risco de problemas, né? De disseminação de danos, no caso nuclear ou rejeitos tóxicos, ele aumenta tremendamente com cada metro de altitude que você aumenta. Porque quanto mais alto você tem um episódio, mais ele vai ter que se distribuir por questões básicas, princípios básicos aí da própria física, nem é da química que a gente está falando. Então, é inacreditável essa aventura feita por uma questão de uma tentativa de orgulho nacional. A gente sabe que por trás dessa aventura não estava a questão de eletricidade, de energia nuclear. A questão era de buscar um certo papel militar, ou seja, a energia nuclear está ligada à guerra.
ela está ligada ao processo armamentista. Então, a sensibilidade era nula. Era muito difícil o diálogo que a gente tinha. Eu tive vários momentos diretamente com o então presidente da INB, um militar, se não me engano, da Marinha, e era absolutamente fechado. Você falava que 1 mais 1 é 2 e não havia ressonância no diálogo, né? Então agora a gente tem pelo menos o mínimo de civilidade, né, necessário, tanto que é a primeira vez que a gente tem agora um plano que aponta para o processo de comissionamento. Mas, Nassif, nós estamos falando de um processo que pode durar 30, 40 anos. Grandes empreendimentos de mineração de urânio no mundo, apenas 4 no mundo chegaram ao ponto de se descomissionar, dada a dificuldade envolvida. A gente está falando, no nosso caso de Caldas, de 100 milhões de toneladas que nós temos de rejeitos dessa mineração, das quais uma grande quantidade é de metais pesados, pirita, que é importantíssima, como a gente tem alguns lugares que a gente fica em cima de um morro de 100 metros de altura, que é só rejeito, essa montanha de rejeito que estava falando o Daniel Nery aí, meu xará. Quando chove, a água passa por essa pirita e ela sai extremamente ácida. Então, é uma coisa de louco o pessoal ter que ficar controlando. Imagina os gastos, gente. Ana, Nassif, os gastos que são feitos hoje para controlar as saídas de água, para buscar bombear de volta. Uma carreta de cal, se não me engano, por semana, é jogada nas barragens para tentar manter a acidez dessas barragens, porque mais perigoso até do que um rompimento pelo estado que nós estamos hoje, que é o nível 1 de emergência, mais próximo de uma catástrofe é se houver um grau de acidez que faça com que se impeça a precipitação desse metal pesado que está lá embaixo. Se você chega a uma certa acidez, você gera uma ionização, que é o que a gente chama de lixiviação também, que permite que os metais pesados fiquem na água. E eles vão chegar diretamente para, tanto a produção rural, Caldas é muito rural, mas para Poços de Caldas, diretamente para consumo humano. Porque ali já chega no Bortolã, é do lado. É impressionante. Você está ali na barragem de Águas Claras, você olha para frente ali, você já vê, são poucos metros até chegar em Bortolã, ou seja, do córrego lá da Formiga, para poder chegar no Bortolã. Então, assim, o grau, o nível de complexidade que tem é tremendo. E os militares, insatisfeitos com os gastos que eles estavam tendo, eles estavam querendo fazer daquele local, desse local aqui, na nossa terra, uma central de recolhimento de lixo nuclear do Brasil inteiro. Um lixão nuclear, o que é perigosíssimo porque você tem vários DNAs diferentes, cada rejeito ele tem um princípio diferente de cuidado, de monitoramento, tempos de meia-vida diferenciados, formas de proliferação diferenciadas. A radioatividade é um mundo, a gente pensa que a palavra radioatividade é uma coisa só, mas é um mundo. Mas aí a gente conseguiu agora o compromisso da atual presidência, está totalmente descartada a possibilidade de vinda de novos rejeitos radioativos aqui para a nossa região. Isso, Nassif, já é um grande alívio para nós. Mas nós estamos sentados em cima, literalmente, de um altíssimo risco para toda a região. Por isso que a gente fica tanto em cima para ver se consegue avançar. E a gente chegou ao ponto de ter audiência pública diretamente com a ministra Marina Silva, porque a gente falou, olha, tem 2 pontos que vocês defendem aqui no governo. A paz e a questão com relação à mudança climática. A INB aqui que nós temos é o contrário de tudo isso. Ou a gente muda isso ou não dá. E aí, depois disso, graças aos bons céus, teve a mudança da direção. Mas com civis a gente se sentiu melhor. A gente percebe que há mais interesse em dialogar com a comunidade, interesse em buscar maior transparência, em prezar pelo que consta na nossa Constituição Federal. Antes era muito difícil, muito opaco. Deixa eu pedir para a Ana Paula. Ana Paula, você falou essa questão do IFAM também, você poder utilizar. Qual, digamos, se tem aí um grupo de pessoas querendo investir contra alguma ameaça ambiental, quais os recursos, qual a receita que você dá para a atuação jurídica e política delas? Essa é a pergunta de milhões, né? Porque, de fato, eu não vejo que exista uma solução única. Como eu disse aqui no circuito, a luta ela tem se dado em várias frentes, tanto na questão de proliferação legislativa, como com esse projeto mencionado da deputada Beatriz Cerqueira, que vai atacar
mais numa questão da política do patrimônio cultural, com os sistemas de acautelamento, como tombamento, registro, desapropriação e tudo mais, que vai proteger o ato da coleta, né? Mas o que é possível... Nós temos medidas, então, também aqui em na cidade de Cambuquira, que é de onde eu sou, nós conseguimos uma legislação, digamos, que não houve outra, que foi o reconhecimento do aquífero de águas carbogasosas como sujeito de direitos e como um bem especialmente protegido, e também dispondo sobre alguns instrumentos de participação pública para obter um equilíbrio ecológico. Então, tem essa frente, né, legislativa, que eu acho que o trabalho de militância tem feito bem nesses últimos anos, e tem a questão das ações civis públicas também, que quando nós nos damos com casos como o de Gandarela, eu tenho trabalhado também no Circuito das Águas com uma frente de militância jurídica junto às organizações da sociedade civil, que aí a gente consegue fugir muitas vezes, seja do Ministério Público Federal, seja do Ministério Público Estadual, que algumas vezes estabelece alianças, também não dá para generalizar nesse aspecto. Então, temos trabalhado também com ações de conscientização, de reconhecimento dessa relação com a terra e ocupação dos territórios, com práticas que vão trazer outros mundos possíveis, né, para além desse mundo da mineração em Minas. A água também está sujeita ao regime da mineração, então nós temos trabalhado nessa frente de criação de vínculos. Então, são muitos lugares que é preciso se atuar. Eu queria fazer só uma complementação para a gente entender na prática como é que funciona. O Daniel estava explicando sobre o Parque do Gandarela. O Parque do Gandarela foi criado um parque, né? Um parque que é uma unidade de conservação, que estabelece ações protetivas. Só que esse empreendimento do Projeto Apolo, eles são tão espertos que parte da Serra do Gangarela não ficou protegida por essa unidade de conservação por parte de pressão da Vale e de outros atores da mineração. Então, essa área que é de grande relevância hídrica, ela ficou fora da área de proteção, e é precisamente nessa que está sendo proposta essa cava, né, que vai afetar a área de recarga, afetar o aquífero, também comprometer a qualidade das águas, e também o que ele colocou sobre essas pilhas de rejeito, né, que daria assim, a dimensão de um prédio de 84 andares, o que é muito grave. Então, não existem soluções fáceis, né? Por isso que é a pergunta de milhões, mas eu acredito muito na construção de vínculos de afeto pelo território, porque a partir desses vínculos a gente vai ingressar com ações, a gente vai bater em frentes, construir alianças com os deputados e correr atrás e construir outros possíveis a partir disso. O que dá um desânimo é o seguinte: se falasse alguns anos atrás aí, você brincava dos naturebas que defendiam a natureza porque queriam um modo de vida diferente, mas hoje está nítido. Gente, no Rio Grande do Sul, 90% das empresas foram afetadas. Se tiver isso em Belo Horizonte aí, você acaba com a cidade, com a população, ou seja, é uma questão de racionalidade. Qualquer setor empresarial racional iria perceber os riscos do que está ocorrendo. E outra coisa que é complicadíssima, aqui em São Paulo eu estou sentindo na pele, em São João da Boa Vista, em Poços de Caldas, essa cumplicidade entre promotores e a política local. Eu acho que é uma herança maldita que vem da Lava Jato, em que o promotor se fica amigo do prefeito, fica amigo aí do... E daí, na hora de tomar atitudes, ele acaba emperrando. Aqui o promotor passou a agir, aliás, em Poços de Caldas, só depois que houve uma representação ao Conselho Nacional do Ministério Público. São João da Boa Vista, a mesma coisa. Você tem o crime organizado entrando nas prefeituras hoje.
através de organizações sociais e tudo, e promotores, em São João da Boa Vista, a esposa do promotor fornece serviços para uma dessas empresas. Então, nós somos desguarnecidos do ponto de vista dos ministérios públicos estaduais, o federal às vezes funciona, às vezes não, do ponto de vista da classe política, do ponto de vista da cegueira dos interesses econômicos, e uma população que não acordou ainda. É complicado, viu? Daniel, por exemplo, aí em Portugal, na região aí, essa mobilização que vocês fizeram, mostrando um risco concreto aí, qual foi a adesão que vocês conseguiram? Então, o que foi interessante, eu acho que a Ana Paula ela pegou um ponto muito importante, que é essa questão dos afetos. Isso aí funciona muito. A gente conseguiu ultrapassar barreiras, né, de campos políticos diferenciados. A gente envolveu, né, diferentes setores, né, tanto na sociedade, tanto organizações não governamentais e empresariais nas cidades, como também os legislativos e os executivos, né? Então, a gente conseguiu fazer uma frente bastante integrada nessa luta, ou seja, a gente conseguiu não dissociar a luta que a gente estava fazendo com relação a isso que eu estava chamando de vocação histórica e o futuro do próprio desenvolvimento dos nossos municípios. Então, esse sentimento, ele foi muito importante no nosso processo de organização. Mas, além da gente ter conseguido envolver esses vários setores, a gente teve o apoio importante de alguns deputados, algumas deputadas, né? Dentre elas, acho que a Beatriz Cerqueira precisa ser citada desde o começo, dando apoio, mas também Padre João, Rogério Correia e outros que estiveram com a gente nessas frentes de luta. E, com isso, a gente conseguiu fazer uma aliança que eu acho que é bem importante na CIF, que eu vejo que, às vezes, a gente falha nas nossas lutas. A gente conseguiu trazer a questão técnica junto com a questão da mobilização, junto com a questão da discussão sobre qual é o desenvolvimento que a gente quer para a nossa região. E com isso a gente conseguiu trazer um grau de união bastante grande, sabendo que há diferenças, sabendo que há conflitos, mas a gente conseguiu, nesse ponto, meio que focar na nossa região. Claro que eu preciso dizer aqui sempre, isso aconteceu também, infelizmente, sob uma omissão tremenda de uma das municípios mais importantes da região, que seria mais afetado, que foi o Poder Executivo de Poços de Caldas, que simplesmente se isentou completamente desse debate e não participou dessa construção, o que muito nos impressiona, porque a gente já não tinha mais a ver com questões pequenas ou de campos políticos. Não, a questão ela envolveu uma grande mobilização e funcionou, né? A gente conseguiu avançar bastante, mas Poços de Caldas ainda é um enigma para nós. Puseram lá um prefeito, o Mosconi, a pior herança que o Mosconi deixou foi esse prefeito aí, porque é terrível, terrível, terrível. Porque antes você tinha, digamos, um PSDB e um PT, que tinham, às vezes, algumas linhas diferentes, mas nenhum estava empenhado em desmontar o Estado. Em São Paulo, aqui foi feito um trabalho exemplar aí do Mário Covas. O cachorro chato. Um trabalho exemplar do Mário Covas, em planejamento, em plazo. De repente, com esse desmonte, com essa herança maldita aí do PSDB nas mãos do Serra, do Aécio, e tudo, ele deixa de ser um ator, daí entra o bolsonarismo, e dá essas loucuras, que daí é o imediatismo junto com o terraplanismo, né? Fica um horror esse negócio. Né? Ô, Daniel, dá um balanço aí do que vocês esperam nos próximos meses aí, em si, já tem, de um lado, uma movimentação. É possível reverter, digamos, o que o Zema está planejando? É possível. A gente tem que acreditar que é possível, por isso que a gente está aqui na luta, né, na CIF. Agora, tá bravo. Por exemplo, tem um PL de 2015, negócio antigo, o PL 754 de 2015, voltou ao plenário essa semana. E ele prevê a passagem da gestão hídrica do Estado para a iniciativa privada. Ele desarticula um dos poucos espaços de ação da sociedade civil na questão ambiental, que são os comitês de bacias hidrográficas. Ele transforma os comitês em apenas órgãos consultivos e transfere a decisão sobre outorgas de água, que no caso aqui de Minas Gerais, as grandes outorgas que ainda são decididas pelos comitês,
que também estão tomados, né, a paridade tomada por membros representantes do setor corporativo, mas eles ainda seguram o comitê da Bacia das Velhas, do qual eu participo, e tal, ainda tem uma atuação importante no reenquadramento, né, na classificação da qualidade das águas, com muitas disputas, mas ainda atua. E ia ser votado essa semana, teve uma pequena pressão, e aí alguém conseguiu colocar alguma coisa lá que trancou a pauta, e eles passaram para a semana que vem, mas está assim a ponto de passar, né? A gente precisa lembrar também que na esfera federal a gente tem acompanhado aí PL do veneno, a questão do marco temporal, tem o novo Código Mineral, que eles já tentaram passar em 2021, sobre a relatoria daquela Grace Elias, uma figura nefasta da política, aqui, deputada federal de Minas Gerais, da região ali de Patrocínio, e não conseguiram, e aí agora eles estão voltando, e ele prevê coisas estapafúrdias, do tipo assim, o plano diretor de toda a cidade, se ele for incidir sobre área de interesse mineral, tem que ter anuência da INM, sabe? Unidade de conservação, antes de ser criada, tem que ter anuência da INM. Então, a Lei Geral do Licenciamento, esse novo Código da Mineração, ele é como se Minas Gerais tivesse feito escola. E aí o Congresso está pegando assim, vários itens que são normas infralegais, que estão servindo para o licenciamento ambiental aqui em Minas Gerais, e estão aplicando já para o nível nacional. Então, assim, bom, a questão do projeto Apolo, especificamente, ela é muito emblemática, porque ela passa por outras questões ligadas à água, que o Zema conseguiu atropelar na virada do ano passado para esse ano. Então, ele conseguiu, por exemplo, desafetar uma parte importante de uma reserva chamada Aredes, no município de Itabirito, que, além de ser reserva hídrica, é uma importante reserva antropológica, histórica. Ele tem conseguido, ele tem incidido para mudar, por exemplo, os limites do Monumento Natural da Serra da Moeda, para permitir que a Gerdau consiga minerar a cumieira da Serra da Moeda, e isso vai destruir nascentes importantíssimas, não só para o município de Moeda, mas para toda a bacia do Alto Paraupeba. A gente tem assim, um conjunto de ações que a Assembleia Legislativa, em conluio com o Romeu Zema, estão conseguindo acabar com o que resta de canga em Minas Gerais, do que resta dessa rocha que é a rocha que forma a cumieira das serras, onde tem minério de ferro, que é responsável pela recarga dos aquíferos. O Apolo, onde eles querem minerar, é onde a gente tem o nosso último grande aquífero preservado, e ele é totalmente inviável. A cava os limites da cava chegam a 100 metros do limite do parque. A gente tem a paleotoca, que é a maior paleotoca de Minas Gerais, paleotocas são grutas antigas, grutas onde animais que foram extintos até 10 mil anos atrás se transformaram em habitat. Então, é um registro importantíssimo, espeleológico, antropológico, até porque é possível que seres humanos tenham habitado essas paleotocas também, e a paleotoca do Gandarela, ela está ali a menos de 500 metros, onde vão acontecer detonações que vão por abaixo toda essa riqueza das cavernas, e as cavernas ainda são um patrimônio que a Constituição consegue segurar, porque são bens da União. A paleotoca é cavidade de máxima relevância, então, assim, nunca poderia ter qualquer projeto de mineração, mas uma mina laranja da Vale, que é uma mina que chama Mineradora Serra do Lopes, conseguiu uma autorização de licença ambiental do ICMBio, algo que a gente não compreende como que passou no governo Bolsonaro, aí a gente até entende, mas agora a gente não consegue revogar, parece que o negócio está trancado dentro de uma gaveta lá que ninguém põe a mão, e aí a gente fica morrendo de medo do ICMBio não ter atuação devida, que é em defesa do Parque Nacional da Serra do Gandarela, não dá essa autorização para licença ambiental. O IPHAN, estranhamente, se recusa a reconhecer a paleotoca como patrimônio cultural, e aí tem a possibilidade de criação do distrito espeleológico da paleotoca, e aí o IPHAN fala que não pode, porque não tem registro humano, mas em outros sítios espeleológicos, na Paraíba, por exemplo,
que também não tem registro direto humano, ela reconheceu como bem cultural e tombou. Então, assim, é aquela coisa do Estado em disputa, que nos leva lá para aquela fala do início aí do meu charado Daniel, que é a institucionalidade está desmontada. A nossa ideia de Estado democrático de direito, ela em Minas Gerais, eu afirmo isso todos os dias, gente, ele acabou, ele não existe. A gente tem uma ideia de Estado democrático funcionando, mas em todas as suas instâncias, em todas as suas entranhas, você tem o poder da mineração agindo sempre no sentido dos seus interesses, e isso se verifica nos acordos de rompimentos de barragens, nos acordos onde não teve rompimento de barragem, mas a elevação do nível de risco das barragens foi utilizada para retirar pessoas dos seus territórios. Então, assim, é a perda, é o fim da institucionalidade mesmo, o que nos coloca assim, bastante receosos, pessimistas, mas também firmes, de pé, com punhos cerrados, para se manter na luta em defesa disso, né, da natureza, das águas, pensando nas próximas gerações. É uma luta meio insana, mas nós seguimos firme aqui. Seu microfone. Então, eu queria ver com a Ana Paula o seguinte: houve uma mudança de governo, uma esperança aí na reconstrução da institucionalidade, como diz o Daniel. Como é que está esse governo? Como é que vocês têm sentido em relação a essa questão do meio ambiente? Nassif, é uma pergunta complicada, porque nós tivemos, da eleição passada, um fortalecimento da bancada da bala, do boi e da Bíblia. O bolsonarismo, ele perdeu na parte do poder executivo, mas podemos fazer uma análise que houve um aumento no Congresso por parte dessa bancada. E também por parte dos municípios, nós temos muitos municípios bolsonarizados, se podemos dizer assim. Então, também as lutas nos territórios, elas são muito complicadas, e a manobra de atuação do governo do Lula vai ficando um pouco complicada. Eu ouvi essa crítica, e isso tem sido colocado, que infelizmente os ministérios dos povos originários, dos povos indígenas, e o Ministério do Meio Ambiente têm sido enormemente atacados. O colega aí deu exemplo da questão do que aconteceu com o marco temporal. O marco temporal, o Supremo Tribunal Federal, em setembro do ano passado, numa ação que ele estava analisando, num recurso extraordinário, uma questão da posse da terra pelos Shocklands, e votou contra o marco temporal. Veio o Congresso, voltou a lei do marco temporal. O Lula apresentou, se eu não me engano, foram 34 vetos para esse projeto de lei, e apenas 3 vetos que o Lula tinha colocado que se mantiveram, que foram trechos assim que eram muito graves, né? Que era a questão de retomada de terras indígenas, caso se alterasse os traços culturais dessa comunidade. O segundo ponto era sobre o uso e plantio de transgênicos, e o terceiro era um que flexibilizava o acesso aos povos isolados. Então, só o que era muito, muito, muito grave, que os vetos por parte da negociação se conseguiu manter, né? Manteve-se a questão do marco temporal, aí vem também o Gilmar Mendes e suspendeu as ações judiciais, ou seja, a gente está numa situação de instabilidade sobre isso também. Nós temos também o que tem sido chamado de pacote da destruição. Isso tem sido apontado pelo Observatório do Clima, que são uma série de projetos de lei, são 25 projetos de lei e 3 emendas constitucionais que estão avançando no Congresso, seja para anistiar desmatadores, seja flexibilização do Código Florestal, seja para a questão também de exploração mineral, unidade de conservação, tem a questão da reserva legal da Amazônia, também a redução, enfim, liberação de agrotóxico. Digamos que o que está acontecendo hoje, infelizmente,
existe um ataque, porque a questão do meio ambiente, especialmente nesse contexto de catástrofe climática, é o que tem de mais urgente, e eu vejo como uma grande burrice, inclusive por parte do agronegócio, que é quem vai ser diretamente afetado com as questões das alterações climáticas, e parece que não se percebe, quer se extrair o máximo de lucro possível, como eu falei no início da nossa conversa, existe um certo ato de abutre mesmo, que não consegue ver todas essas coisas como estão enlaçadas, e a disputa pelo território ela continua muito viva e muito necessária, e é preciso a gente ficar mais alerta do que nunca. É isso. Bom, estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a participação da Ana Paula, do Daniel Tigo, do Daniel Neri. Aí vamos continuar nessa batalha para tentar abrir um pouco a cabeça de um país que ficou extraordinariamente atrasado. Ele regrediu. Dos anos 90 para cá, você teve um período dourado aí de políticas sociais que deram certo tudo, mas, digamos, a opinião pública foi cada vez mais perdendo essa noção de princípios civilizatórios. É um horror, efetivamente. Não, agradeço a participação de vocês e continuamos na luta aí, pessoal. Um abraço aí. Muito obrigada. Um abraço.